O gigante foi um grande desafio para o povo de Israel durante 40 dias, pondo medo e desespero. Mas para Davi, derrubar aquele gigante era uma grande oportunidade de mudar a vida, a sua vida e a vida da sua família. Entenda uma coisa: enquanto os gigantes da sua vida não forem derrubados, eles vão ficar muito tempo bloqueando as oportunidades que aparecem na sua vida. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Como transformar os desafios que aparecem na nossa vida em oportunidades. Davi tem uma receita poderosa para você. Eu sou Jorge Silvares, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você receber conteúdos valiosos para você usar no seu dia a dia. Clica no sininho para você receber as notificações que aparecem aqui. E em breve você terá um curso chamado As 17 Leis do Propósito. São as 17 leis que te ajudam a você viver e cumprir o seu propósito de vida. Então vamos lá. Como transformar desafios em oportunidade, aprendendo com Davi. Então vamos para a primeira coisa que Davi nos ensina. A primeira estratégia que ele usou para vencer, para transformar um grande desafio em oportunidade. É interessante a gente observar que os obstáculos e os desafios na nossa vida são inevitáveis. Então Davi, ele nos ensina que diante dos obstáculos e desafios da vida, a gente tem duas opções. Ou você se amedronta, ou você encara, ou você paralisa, ou transforma esses desafios em oportunidades. É natural de nós, seres humanos, diante dos desafios, nos inclinarmos ao terror, ao desespero. Mas uma coisa é verdade: só pioramos as coisas. No lugar de deixar nossa mente mais tranquila, mais pronta para pensarmos no que podemos fazer para superar os desafios, a gente enche ela de pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, a gente enche ela de pensamentos que nos levam para a derrota. Então, Golias foi um grande obstáculo para o povo de Deus durante 40 dias. De manhã e à tarde, ele ficava amedrontando o povo de Deus. Zombava, confrontava, e o povo ficava atônito e desesperado. E Golias gritava: por que vocês não estão se posicionando na batalha? Não sou eu, filisteus, e vocês, servos de Saul? Escolha um homem que venha lutar comigo. Se esse homem conseguir lutar, conseguir me matar e me vencer, nós seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio hoje as tropas de Israel: mandem um homem para lutar sozinho comigo. E o povo, ao ouvir essas palavras de Saul, ficaram atônitos e apavorados. Quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, então, aqui as coisas estavam difíceis, existia um problema.
um gigante que estava confrontando o povo, amedrontando o povo. O povo não ia conseguir prosperar, o povo não ia conseguir viver, ter paz, porque enquanto ele estivesse ali, o povo de Deus estaria em situações de desespero e descontrole. E o povo sempre, o que o gigante fazia? Intimidava o povo. O que o gigante fazia? Confrontava, zombava. Então, diante das dificuldades da vida, nós precisamos manter a nossa mente positiva e com fé. Por quê? Porque quando nós deixamos a nossa mente, não tem como ocupar o mesmo espaço a fé e o medo. Não tem como. Ou você deixa a fé na sua mente, ou então você deixa o medo na sua mente. Mas o povo preferiu deixar entrar o medo na mente deles. Davi, porém, agia com fé. E a palavra diz em Tiago 1,6 que não pense o homem que receberá alguma coisa do Senhor tendo sua mente dividida e ficando instável em tudo que faz. A gente precisa entender que os obstáculos nas nossas vidas são inevitáveis. Contudo, é melhor passar os dias lidando com eles a partir de uma mente positiva e com fé do que afetar o seu bem-estar se sentindo mal o tempo todo enquanto o problema durar. Então a primeira estratégia que você precisa desenvolver é desenvolver a capacidade de se superar. O povo não desenvolveu a capacidade de superar aquele desafio, de superar aquele gigante. Então, você precisa desenvolver a capacidade de superar os seus desafios. Davi estava o tempo todo superando desafios. Matava urso, matava leão, cuidava das ovelhas do pai. Então, você precisa começar a superar pequenos desafios na sua vida, não desistir. E aí, você vai começar a superar grandes desafios. Com certeza, se Davi não matasse urso e não tivesse tido a experiência de matar urso e matar leão, ele não chegaria a lugares altos, né? Segunda coisa, você precisa se colocar em situações que criam oportunidades. Quais são as situações que você tem se colocado para criar as oportunidades? Hoje nós temos a internet, né, onde você pode... A internet hoje é uma situação de oportunidade. Você pode começar um negócio na internet, falando para as pessoas, igual eu estou fazendo. É um desafio. É fácil? Não é fácil. Mas você precisa se colocar em situação de oportunidade. Eu estou me colocando em situação de oportunidade. Antes era muito mais difícil você conseguir falar para as pessoas. Hoje não. Hoje você tem internet, você tem meios de você se comunicar para as pessoas, meios de mostrar aquilo que você quer para as pessoas, para você crescer, para você vender. Então, você precisa se colocar em situações que criam oportunidades. Então Davi, ele era uma pessoa de convivência. Então Davi, ele se colocava em situação de oportunidade convivendo com as pessoas.
era as situações que ele tinha e ele se colocava nelas. Ele começou a crescer a sua reputação por ser uma pessoa obediente e uma pessoa colaborativa. Então, Davi, ele era um jovem muito obediente. A palavra diz que o pai dele chega para ele e diz: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me rapidamente notícias se estão bem. Ou seja, o pai, os irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos, eles tinham ido para a batalha com os filisteus, com Saul. E o pai e Davi tinha ficado. E o pai de Davi pede para que Davi leve mantimentos para os irmãos lá na batalha e também olhe para ver se eles ainda estavam bem. E a palavra diz que Davi, ele obedece, ele ouve o pai. Ele era uma pessoa colaborativa. Ele colaborava também, porque a palavra diz que ele levantou-se de madrugada, deixou seu rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé, seu pai, havia ordenado. E quando ele chegou no acampamento, o momento que ele chegou, era o momento onde os exércitos estavam saindo para se encontrar na batalha. A palavra diz que o exército do filisteu ficava de uma campina, de um vale, e o exército de Israel ficava do outro lado da campina. O que separava o exército era um vale no meio. Então, quando eles iam se preparar para a batalha, eles se juntavam em frente ao vale para se confrontar. Então, Davi, ele se colocava em situações de oportunidades. Então, assim que ele chegou no acampamento, ele deixou os mantimentos que ele tinha trago com alguém e foi ver como estavam seus irmãos ali no campo de batalha. É interessante que a palavra deixa claro que enquanto o gigante confrontava o povo, amedrontava, e a palavra diz que enquanto Davi conversava com seus irmãos, ele ouve um grito do gigante Golias. E aquilo mexe com Davi. É interessante que enquanto o gigante amedrontava o povo, os gritos do gigante amedrontavam o povo, mas os gritos do gigante incomodou os ouvidos de Davi. Davi está no meio de uma guerra. O cara está correndo de um lado para o outro, se relacionando com as pessoas, e a única coisa que foca sua atenção é o grito do gigante. Por isso que sua mente precisa estar sempre saudável, para ela conseguir discernir o mal do bem. Então, enquanto Davi estava ali se envolvendo, com as pessoas, conversando com as pessoas, a palavra diz que em algum dado momento ele começa a ouvir rumores de que quem derrubasse o gigante receberia muitos benefícios do rei. Mas Davi só conseguiu ouvir porque ele estava se colocando em situações de oportunidades. Então você precisa se colocar em situações de oportunidades, as situações que vão gerar oportunidades para você. Terceira coisa, seja uma pessoa atenta e avalie os benefícios da oportunidade. Os israelitas
diziam entre si: vocês viram o que o rei disse? Quem derrubar o gigante, esse homem receberá riquezas, também receberá a sua própria filha, ele dará a sua própria filha em casamento a esse homem, e mais, ele vai isentar a família e esse homem dos impostos. Isso agradou Davi. E Davi, ele pergunta para aqueles homens: como é que é? Tem um benefício para quem derrubar o gigante? E a palavra diz que esses homens falaram 3 vezes para Davi sobre o benefício de derrubar o gigante. Entende? Então, e Davi perguntou para eles qual era o benefício. Qual era o benefício? Então, Davi, ele era uma pessoa que estava atenta a tudo. Ele se envolvia, se colocava em situação de oportunidade, mas era uma pessoa que estava atenta às situações. Era um camarada que estava atento às situações de oportunidade. Enquanto o povo corria de medo, Davi estava planejando o que o problema poderia trazer para ele de vantagem. Então, diante dos desafios da sua vida, você tem que avaliar o que esse problema pode te trazer de vantagem. Às vezes, os desafios que aparecem na nossa vida podem vir carregados de vantagens. Entende? E aí você avalia, se eu me colocar nessa situação, que vantagem eu tenho? Se eu correr esse risco, qual benefício eu vou ter? E Davi, ele era uma pessoa atenta e avaliava os benefícios da oportunidade. Quarta estratégia para você transformar os desafios em oportunidades é: tenha fé e coloque Deus diante dos seus desafios. Davi era um jovem que não se amedrontava diante dos problemas. Sabe por quê? Porque ele sabia o tamanho do poder do Deus que ele tinha. Nunca pense que você vai vencer os desafios da sua vida somente com a sua capacidade de vencer. Somente por você ser uma pessoa instruída, ser uma pessoa que tem habilidades, não. Davi tinha habilidades, mas ele sabia que aquele gigante tinha uma realidade. Era um gigante poderoso, forte, que se Deus não tivesse com ele, ele não derrubaria o gigante. O povo de Israel, ao invés de buscar o seu Deus, amedrontava diante dos desafios. Entenda uma coisa: você tem um Deus poderoso que está contigo diante dos desafios, que está contigo diante das batalhas, que está contigo diante dos obstáculos, diante dos gigantes, diante dos problemas. E Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então Davi, ele percebeu que tinha vantagens em vencer o gigante, e ele tinha mais uma carta na mão, que era vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Então, você precisa buscar a Deus e observar os desafios que estão aparecendo na sua vida. Não tenha medo, porque se você está colhendo, não tenha medo depois de colher os frutos de você ter se colocado nessa situação. Porque se você está colhendo os frutos, é porque você teve coragem de se colocar nessa situação. Você não teve medo de se colocar nessa situação.
Entende? Ei, é hora de transformar os desafios que estão aparecendo na sua vida em oportunidades. Não é hora de temer, é hora de avançar. Olhe para você, avalie o que você tem. Você tem saúde? Você tem... quais são as ferramentas que você tem hoje para avançar e buscar oportunidades na sua vida? Comente aí nos comentários. Você é uma pessoa, você comenta nos comentários qual o desafio que você tem que enfrentar hoje para que esse desafio possa se transformar em uma grande oportunidade na sua vida. Diga para você, coloca nos comentários: eu vou vencer esse problema e as oportunidades vão vir em nome de Jesus. Em nome do Senhor, não na minha capacidade, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe sua casa, seus projetos, todos os seus objetivos. Nos vemos na próxima jornada do propósito. Tamo junto.